Essa é uma resenha produzida pela equipe da Idiomos. A Idiomos é uma plataforma onde você pode praticar inglês através de resumos de livros de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e finanças. As resenhas são disponibilizadas no formato de áudio e texto, em inglês, com a tradução, tudo de forma sincronizada. Elas duram em média 15 minutos. O nosso objetivo é que você estude inglês enquanto lê os principais ensinamentos das grandes obras de não ficção. Para conhecer nossa plataforma, acesse idiomos.com ou procure por Idiomos em sua loja de aplicativos. Fique agora com a resenha do livro 101 Perguntas e Respostas para Investidores Iniciantes. Resumo inicial. Tire as principais dúvidas com relação a investimentos. Neste livro, você encontrará perguntas e respostas sobre diversos assuntos da área de finanças. Quem responde as perguntas é Tiago Reis, fundador da Suno Research, com a ajuda de Felipe Tadevald. Você saberá quais formas de investimentos eles preferem, como avaliam empresas, quais conselhos eles dão para investidores iniciantes e muito mais. O livro está organizado por tópicos, sem uma ordem de leitura sequencial entre eles. Neste resumo, as principais perguntas do livro foram selecionadas com suas respectivas respostas. Os autores. Os autores Tiago Reis, fundador da Suno Research, e Felipe Tadevald somam mais de 25 anos de experiência com formação e acompanhamento de carteiras de investimentos. No livro 101 Perguntas e Respostas para Investidores Iniciantes, eles respondem tudo sobre o assunto para promover a educação financeira. Primeiros passos. Por onde começar a investir na bolsa? Primeiro, pague suas dívidas para não cair no prejuízo dos juros compostos. Em seguida, poupe dinheiro todos os meses até acumular uma reserva para emergências. Após criar a reserva, abra uma conta em uma corretora, buscando as que sejam lucrativas, que tenham certificações da B3, com preço competitivo de corretagem e com uma plataforma estável. Em seguida, você enviará seu dinheiro do seu banco para a corretora e começará a investir em ações. Quanto tempo é longo prazo? Um investimento de longo prazo é aquele que você não vai precisar dos recursos tão cedo. Apenas para ter uma noção de tempo, segundo os autores, se você precisar do dinheiro investido em 3 anos, é melhor nem investir em renda variável, mas em renda fixa. Vale a pena pegar empréstimo consignado para investidor na bolsa? Não! Para isso, você precisa ter uma rentabilidade de 27% ao ano, o que é impossível. Uma meta de 15% ao ano de rentabilidade é possível? Ao longo prazo é possível, embora não seja fácil. Contudo, não crie uma expectativa tão elevada. O ideal é que você busque um alvo de 7% acima da inflação, mais ou menos. Qual o valor mínimo para investir em ações? Não existe valor mínimo estabelecido por lei, mas os autores indicam que você comece pelo menos com R$1.000, pois as corretoras cobram por volta de R$20, o que representa 2%. Essa é a porcentagem máxima recomendada que você gaste com corretora. Em outra pergunta, os autores respondem que, pensando no valor da corretora, compensaria juntar R$3.000 e investir tudo de uma vez. Porém, nesses casos, você pode perder boas oportunidades enquanto junta o dinheiro. Portanto, eles sugerem que você invista R$1.000 por mês, mas em corretoras que tenham taxa de negociação zerada. Devo investir em ações ou fundos imobiliários? Para iniciar, compensa investir em fundos imobiliários, por possuírem volatilidade inferior às ações. Agora, se não for mais iniciante, é recomendável que foque nas melhores oportunidades, sejam elas em ações ou fundos imobiliários. Como seria reinvestir os dividendos? Os autores investem os dividendos recebidos na melhor oportunidade do momento, não necessariamente na empresa que os proporcionou. Caso não tenha uma boa oportunidade, guarde o dinheiro em renda fixa até que esta apareça. O mercado de capitais. Qual o maior mito da bolsa? O maior mito da bolsa é o da riqueza rápida e fácil. Quem possui fortunas já investe há décadas em ações de boas empresas. Independente de preço, quais as melhores empresas negociadas na bolsa? Considerando a rentabilidade elevada, os autores indicam as empresas Itaú,
Bradesco, Odontoprev, Ambev, Notre Dame, Porto Seguro, Localiza, Vale, etc. Lembrando que é importante fazer, antes, uma avaliação de preço delas. O que o Brasil precisa para chegar aos 2 milhões de investidores na Bolsa? É necessário, principalmente, expandir a educação financeira, pois a maior parte da população costuma gastar e consumir, sem poupar e investir. Grande parte das pessoas não tem um bom controle financeiro. É necessário conscientizar o brasileiro da importância de investir e depender menos do INSS. Formação e acompanhamento da carteira. É melhor juntar para comprar um lote de 100 ações ou comprar no fracionário. Considerando que o valor de um lote de 100 ações pode ser muito caro e que muitas pessoas não têm condições de juntar o dinheiro, compensa comprar no mercado fracionário. Algumas empresas oferecem descontos para operações no fracionário. Em quantos papéis devo concentrar as compras mensais? Os autores concentram suas compras em 2 ou 3 papéis, mas independentemente da quantidade a ser comprada mensalmente, o importante é que os investidores concentrem suas compras nas melhores oportunidades do momento. É possível formar uma carteira de longo prazo comprando apenas ações preferenciais? Sim, é possível. Ter somente ações ordinárias não é garantia de sucesso na bolsa ou de boas práticas de governança. O ideal é olhar para todos os fundamentos da empresa e depois decidir quais ações comprar. No início, vale a pena diversificar em quantas ações? Para iniciar, compensa ter uma carteira mais concentrada e menos diversificada nos primeiros meses. Concentre seus aportes em um papel mensalmente, para pagar a menor corretagem possível. Conforme os aportes cresçam, é possível diversificar o aporte em mais de um papel. Uma boa quantidade seria algo próximo de 12 a 15 ativos, entre ações e fundos imobiliários. Quantos ativos de um mesmo setor devo ter em minha carteira? Os autores não incentivam que você tenha mais de 3 ativos do mesmo setor. A regra é: não possua mais que 15% do seu capital em uma única empresa e não possua mais que 30% do seu patrimônio em apenas um setor. Existe uma composição ideal de renda fixa e variável para compor uma carteira? Uma carteira previdenciária diversificada geralmente deve ter algo como 50% em ações, 20% em fundos imobiliários, 15% em renda fixa e 5% em BDRs. Para os autores, a renda fixa não deve ser encarada como um investimento, mas apenas como lugar para estacionar os recursos, nos momentos em que as oportunidades estão escassas, ou para fazer uma reserva de emergência. Seu fundo de emergência deve ser colocado em uma opção de liquidez elevada, com resgate no mesmo dia e rentabilidade bruta próxima ao CDI. Ainda, é bom que as taxas de administração não superem 0,5%. De quanto em quanto tempo devo rever as ações da minha carteira? Segundo os autores, é melhor rever os números das empresas semestral ou anualmente. Evite fazer revisões trimestrais, pois podem ocorrer sazonalidades e eventos pontuais que distorcem os números de forma isolada. Fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? São fundos de investimento fechados e sem possibilidade de resgate, constituídos por um administrador, com o objetivo principal de reunir recursos de investidores para investir em ativos imobiliários, dividindo os resultados entre os cotistas. O segmento de fundos imobiliários que mais atrai os autores é o segmento de shopping. É possível criar uma carteira somente com fundos imobiliários? Sim, é uma estratégia coerente, pois o investidor consegue diversificar mais sua carteira e ter acesso a empreendimentos competitivos, como lajes corporativas, por exemplo. Entretanto, os autores não recomendam esse tipo de estratégia, porque perde a possibilidade de obter rentabilidades maiores investindo em ações. O ideal é ter os 2 ativos, ações e fundos imobiliários. Quais indicadores devo avaliar para escolher um fundo imobiliário? É essencial avaliar fatores como localização do imóvel, facilidade de recolocação, histórico de vacância, dados sobre inadimplência, condições do imóvel, preço e valuation. Ações. Como diminuir o risco de investir em ações?
A principal forma de diminuir os riscos é investir em ações de empresas sólidas, saudáveis, com boa rentabilidade, baixo endividamento e que pagam bons dividendos. Ainda, vale a pena diversificar sua carteira entre várias empresas e vários setores, pois isso diminui o risco de perder muito dinheiro. Sempre faça um acompanhamento semestral das empresas. Como lucrarei com uma ação se não vendê-la? Quando a empresa paga dividendos e o investidor recebe esses recursos em conta, os quais podem ser utilizados para comprar mais ações, o investidor lucra sem precisar vender suas ações. Vai chegar um tempo em que o investidor terá recebido mais dividendos do que o valor que investiu naquela ação. Ainda é possível alugar suas ações, recebendo uma taxa anual proporcional ao tempo em que permaneceu com as ações tomadas. Para o investidor de longo prazo, é uma ótima opção disponibilizar suas ações para aluguel, pois consegue gerar um retorno com o seu portfólio. Quando vender uma ação? O investidor deve permanecer o maior tempo com as ações e não ficar girando capital. Entretanto, algumas situações existem onde é válido pensar em venda de ações. Quando há deterioração dos números e perda de fundamentos, quando valuation é caro e quando surge outra oportunidade grande. É melhor investir em empresas em franco crescimento ou em empresas maduras. Há espaço para os dois perfis de empresa. As maduras costumam ser menos arriscadas e menos endividadas e distribuem mais dividendos. Em compensação, as empresas em crescimento tendem a crescer de forma mais acelerada, apresentando maior evolução nos resultados e maior valorização das ações. O desdobramento de ações gera oportunidades de compra? Não, pois o desdobramento significa dividir em mais ações para incrementar a liquidez no papel, mas o preço nominal da ação se torna menor. É como dividir uma pizza em mais pedaços. Small caps. Qual característica define uma small cap? É uma empresa de baixa capitalização, muitas vezes de baixa liquidez. Para os autores, é interessante reservar uma pequena parcela de sua carteira para empresas small cap, pois podem proporcionar ao investidor retornos muito superiores do que conseguiria com uma empresa mais sólida. Entretanto, é comum que essas empresas não paguem muitos dividendos aos seus acionistas, pois usam seu lucro para reinvestir em seu próprio negócio. Ainda, não compensa investir tudo nesse tipo de empresa, pois as ações possuem maior volatilidade e podem gerar riscos à sua carteira. Ativos internacionais. Como investir em ações americanas? Os autores sugerem que todo investidor tenha pelo menos 10% do seu patrimônio em ações em moeda forte, como o dólar americano. Este investimento valoriza quando o resto da sua carteira perde valor. Isso reduz a volatilidade da carteira e dos dividendos recebidos. Você pode comprar ações americanas aqui, através da Bolsa Brasileira, ou abrindo uma conta em uma corretora americana. Independentemente de onde você quer investir, os autores aconselham que você sempre comece com os ativos nacionais, para depois partir para os estrangeiros. Outras modalidades de investimentos. Investir em debêntures e em ETF é uma boa opção? Por garantir isenção fiscal nos rendimentos aos investidores, as debêntures tornam-se atrativas. Ainda, elas oferecem retornos líquidos superiores aos produtos tradicionais. Entretanto, lembre-se de sempre buscar boas empresas, que ofereçam garantias e taxas atrativas. ETFs, Exchange Traded Fund, é um título negociável que rastreia um grupo de ações, commodities ou títulos, como um fundo de índice. Possuem maior liquidez diária e taxas mais baixas, por isso podem ser uma boa opção. O investidor pode alocar seu dinheiro e usufruir dos ganhos das empresas que compõem o ETF. O que vocês pensam sobre fundos de ações e multimercado? Os autores acreditam que, por cobrarem taxas de administração e de performance, são pouco interessantes. Ainda, eles oferecem retornos líquidos pouco atrativos. Eles preferem investir diretamente em ações. Devemos investir em ouro? O metal não tem uso na prática. O ouro nunca conseguirá entregar o mesmo retorno de ativos e geradores de caixa como empresas ou imóveis. É válido comprar ouro para momentos de estresse e volatilidade, mas não como investimento. Devemos investir em previdência privada?
Depende da previdência. Geralmente, os planos oferecidos por instituições financeiras possuem altos custos embutidos e rendimentos baixos que quase não acompanham a inflação. Portanto, se quiser investir em previdência privada, evite contratar planos de instituições financeiras. É melhor alugar ou vender um imóvel? Depende. Se a região do imóvel for interessante, com boas avaliações e valorização, é melhor mantê-lo para aluguel. A única situação de venda seria com a possibilidade de vendê-lo a um preço atrativo, e apenas se ele estivesse dando um retorno abaixo do que você conseguiria com ações. Análise de empresas. Quais os principais pontos para uma boa análise de uma ação? É necessário avaliar os seguintes pontos: o histórico de resultado, a métrica de rentabilidade, a saúde financeira da empresa, o valuation, a gestão, o histórico de boa alocação de capital, se há forte geração de caixa e se há boa política de remuneração aos acionistas. Para encontrar as informações, os melhores lugares são os websites de relação com os investidores. Lá é possível visualizar os documentos com informações de resultados e números operacionais da empresa, etc. Para avaliar se a empresa está com geração de caixa saudável, verifique o quanto ela destina para os investimentos em manutenção e sustentação da operação, e quanto destina para pagamentos de dívidas. Para avaliar a gestão de um negócio, analise onde a empresa aloca o recurso de seus lucros, se faz bons investimentos e se as aquisições geram valor para os acionistas. Estratégias. Neste tópico do livro, os clientes perguntavam quais estratégias os autores consideravam boas. Para resumir algumas de suas respostas, os autores afirmam que utilizar análise técnica não funciona, pois ela pressupõe que os preços passados influenciam os preços futuros. Para eles, day trade também não é viável, pois comprar e vender ações beneficia apenas as corretoras. Parar de comprar ações quando os preços caem, conhecido como a técnica de stop loss, é um absurdo. O mais correto seria comprar ativos em momentos de pânico, caso as empresas continuem sendo boas. Fazer hedge da carteira, ou seja, comprar opções de venda, custa dinheiro, e esse custo é maior que a probabilidade de você precisar usar. Jamais compre no mercado de derivativos, pois não é uma forma de participação em um negócio. Caso você não tenha dinheiro para comprar um lote, invista pelo mercado fracionário. Embora uma opção tenha um preço menor, ela não é a mesma coisa que uma ação. Instrução formal e informal. Os autores não tiveram mentores pessoais, mas recomendam o estudo e a pesquisa sobre investimentos pela internet. Sites como Google, Amazon, YouTube e outros são ferramentas de informação. Para prosperar como investidor, leia bastante. Não se preocupe com certificações. Se quiser, faça um MBA no estrangeiro para se qualificar em um mercado competitivo. Aprender uma nova língua e ter experiência fora do país é bem válido. Idade e carreira. Se você quer iniciar carreira no mercado financeiro, primeiro aprofunde seus conhecimentos em finanças. Escolha muito bem a instituição em que quer trabalhar e, por fim, ofereça mais do que a empresa precisa, e não apenas o que a vaga pede. Invista primeiro em você e em conhecimento antes de começar a investir no mercado financeiro. Vale também empreender para ter uma outra fonte de renda. Não comece investindo 100% em renda variável, mas sempre mantenha uma porcentagem em renda fixa para ter uma reserva de emergência. Invista também em fundos imobiliários, por exemplo. Nunca é tarde para começar a investir. Tendo 20 anos ou 45, você sempre pode chegar à tranquilidade financeira. Sempre há tempo para não precisar depender do governo futuramente. Os autores não pretendem vender as ações deles, mas preferem carregá-las para o resto de suas vidas, desfrutando dos dividendos. Um investidor a longo prazo terá um fluxo basicamente interminável de dividendos, os quais proporcionarão o custeio de suas despesas e necessidades. Independência financeira. Como acelerar a liberdade financeira? Basicamente, você precisa economizar e investir com inteligência. Você deve atuar com a contenção de gastos e com o aumento de suas receitas. Para aumentar a renda, procure empreender. Quando poupar e começar a criar sua reserva, invista.
Os autores acreditam que é possível viver apenas de dividendos, embora muitos acreditem que seja uma ilusão. Se você tiver disciplina para ir acumulando cada vez mais ações de boas empresas, com as características ensinadas, é possível que consiga uma boa renda em dividendos no longo prazo. Não pense que vai demorar muito e que é melhor aproveitar a vida gastando seu dinheiro. Compensa pensar no futuro, para não depender do governo quando a idade madura chegar. Reserve de 10 a 20% dos seus ganhos todo mês para a bolsa. Assim conseguirá garantir uma bela geração de renda passiva no futuro. Resumo final. O objetivo deste livro é responder às principais dúvidas com relação ao mercado financeiro, principalmente na área de investimentos. Siga as dicas que eles deram, pesquise bastante, leia, invista em você e somente depois comece a investir para garantir seu futuro. Essa foi uma resenha produzida pela equipe da Idiomus. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para ter acesso a uma vasta biblioteca de resumos como este, disponibilizados em inglês com a tradução, no formato de áudio e texto, acesse idiomus.com ou procure por Idiomus em sua loja de aplicativos.